Por que as 123 milhas e a Urban não conseguem mais oferecer pacotes super baratos? Modelo de negócio está em xeque com aumento de custos em todos os setores do mercado de turismo, em especial o de hospedagem e passagens aéreas. 123 milhas e Urban, foto reprodução. Desde última sexta-feira, dia 18, só se fala do cancelamento geral das viagens promocionais programadas para 2023 de clientes da agência de viagens 123 milhas, que tinham embarques previstos pela linha promo para os meses de setembro a dezembro, terá o dinheiro devolvido por meio de vouchers. O mesmo aconteceu com o Urbis em abril deste ano, que passou a cancelar viagens promocionais de clientes. A crise causou a demissão do CEO e uma operação de realocação ou reembolso para quem foi prejudicado. No fim de semana, o G1 mostrou que a medida das 123 milhas ofereceu vouchers do valor que havia sido gastado pelos clientes com correção monetária. Ainda assim, houve impacto relevante para os clientes porque é praticamente impossível realizar as viagens programadas para os próximos meses em tão pouco tempo por valores tão baixos. A jornalista Poliana Lima e o publicitário Carlinhos Pimentel tiveram que mudar os planos de lua de mel porque seria em outubro porque o maior disponibilizado não cobria os custos da viagem de Maceió, Alagoas até Gramado, Rio Grande do Sul. A solução foi cancelar a viagem a partir de uma ação judicial contra a empresa para receber o valor de volta. Este é apenas um de tantos casos parecidos que foram mapeados pelo G1. A empresa terá que responder sobre o caso do governo federal e ao Procon. Nessa reportagem você vai entender o que deu errado, como os preços de viagens subiram tanto, como fica a situação da empresa, o mercado de milhas está em crise? Ministério do Turismo e da Justiça vão investigar as 123 milhas. O que deu errado? A 123 milhas informou no fim de semana que decisão deve-se à persistência de fatores econômicos e de mercados adversos relacionados principalmente à pressão da demanda e ao preço das tarifas aéreas. Veja abaixo a nota da empresa. O caso não é inédito e os fatores econômicos não são novidade. Em abril deste ano, o URB passou pelo mesmíssimo processo de cancelar ou adiar indefinitivamente a viagem de clientes de dias promocionais. O motivo era o mesmo: incapacidade de realizar as viagens nos preços contratados. Tanto 123 milhas quanto o Urban operam os pacotes promocionais da seguinte forma: é feita uma aposta em preços baixos de passagem e hospedagens para oferecer valores abaixo de mercado. As viagens não têm data previamente marcada porque é necessário garimpar todos os dias de voo e estadias mais baratos possíveis. Desde a flexibilização de circulação com o arrefecimento da pandemia, a procura da população por viagens aumentou. Com mais demanda, a inflação de serviços, passagens aéreas, hospedagens e restaurantes passeio passou a impactar o valor total das viagens. 123 milhas passaram a não encontrar opção dentro da faixa de preço cobrado de seus clientes. As viagens promocionais, portanto, sinalizavam um prejuízo à frente. As alternativas das empresas são adiar ou cancelar as viagens. Segundo Marcelo Oliveira, assessor jurídico da ABAV Nacional, o cliente precisa observar se as práticas das agências de viagem têm adesão com o restante do mercado. Preços muito distantes do restante do mercado indicam uma operação suscetíveis a mudanças. Quando a empresa assume o modelo de negócio, ele precisa ser compatível com a realidade.
precisa mostrar que o modelo tem capacidade técnica e operacional de honrar o que foi prometido, diz Oliveira. O modelo que não está no padrão de mercado assume uma condição de risco. Risco pertence à empresa, não pode ser transferido aos consumidores, diz secretário sobre 123 milhas. Como os preços de viagens subiram tanto? A alta do setor de turismo, a campanha toda uma alta de preço do setor de serviços que aconteceu desde a flexibilização da circulação de pessoas como arrefecimento da pandemia de Covid-19. Economistas explicam que ao longo de 2022 os preços de bares, restaurantes, salões de belezas do turismo e de outros diversos tipos de serviços subiram para repor as perdas causadas pela crise e pelo aumento de custos. A urbe e as 123 milhas sofrem com o impacto dos preços de hospedagens, passagens aéreas e outros setores adjacentes ao turismo. Pelo lado da demanda, havia muito público ansioso por retomar as viagens. Pelo outro, o de custos, os preços de combustíveis, de aviação e de insumos para hotéis também havia subido bastante. Inflação do turismo acumulado em 12 meses em %. Clique nas linhas para visualizar outros valores. Fonte IBGE. O Índice Nacional de Preço ao Consumidores Amplo IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE mostra que as passagens aéreas acumulam alta de 1,03% da janela de 12 meses. Parece pouco, mas em agosto de 2022 o item havia chegado ao cúmulo de 74,9% dos 12 meses anteriores. Em outras palavras, os bilhetes subiram muito de preço em 2022 e ainda se mantém o patamar alto um ano depois. Já as hospedagens estão em escada progressiva de preços. O acumulado em julho deste ano chegou a 14,17% e leve desaceleração em relação aos 22,19% que acumulava em agosto de 2022. Também traduzindo os números, trata-se de um aumento considerável em 2022 e que sustentado mês a mês até julho deste ano. O mesmo aconteceu com pacotes turísticos, outros subitem do IPCA, o aumento de 23,18% em agosto de 2022 mostra aumento em relação ao ano anterior, mas houve desaceleração para 8,18% em julho de 2023. A alta ainda é considerável, mas vem recaindo. Secretário Nacional do Consumidor diz que as 123 milhas precisam oferecer outras modalidades de ressarcimento. Como fica a situação da empresa? As 123 milhas garante que os pacotes promos representam apenas 7% de sua operação e que clientes dos demais pacotes não serão prejudicados. O Urbi deu justificativa parecida em abril e segue operando seu modelo tradicional. Isso porque os pacotes tradicionais são operados com os custos atuais, são mais caros porque já embutem os preços reajustados sem a dependência do garimpo por preços baixos. Acontece que há um descascamento claro entre os preços, que é justamente o que prejudica os clientes que compraram os pacotes promos. Os valores são mais altos e parte dos clientes podem não ter recursos para complementar o gasto. O Ministério do Turismo informou neste domingo, dia 20, que vai avaliar a instauração de um procedimento investigativo para identificar os clientes atingidos e promover uma reparação de danos adequada. O mercado de milhas está em crise e a questão das 123 milhas é de modelo de negócio das viagens promocionais
que se provou insustentável por ora, nada indica que a crise vai se espalhar por outros modelos de pacote de viagem, pois os cancelamentos são feitos para que a empresa não absorva o prejuízo das viagens promocionais. O que diz a 123 milhas? Veja abaixo o que diz a nota divulgada pelas 123 milhas sobre o cancelamento das reservas anunciada na sexta-feira. A 123 milhas informa que decidiu suspender hoje, sexta-feira, 18 horas, as emissões de passagens e pacotes da linha Promo com datas flexíveis, com previsão de embarque de setembro a dezembro. As vendas do produto já haviam sido interrompidas na última quarta-feira, dia 16 do mês 8. Todos os demais produtos das 123 milhas permanecem sem nenhuma alteração. A decisão deve ser persistência de fatores econômicos e de mercados adversos relacionados principalmente à pressão da demanda e ao preço das tarefas aéreas. A linha Promo representa 7% dos embarques de 2023 da companhia. Os valores pagos pelos clientes que adquiriram produtos da linha Promo com o embarque previsto para setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 serão integralmente devolvidos com vouchers com correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado. Os vouchers podem ser usados para a compra de outros produtos das 123 milhas. As medidas referentes à linha Promo são uma decisão responsável das 123 milhas no sentido de preservar os valores pagos pelos clientes. A empresa continua comprometida com o propósito de proporcionar a mais pessoas as melhores e mais acessíveis experiências em viagens e turismo.